Voltamos. Oi. Você continua me ouvindo normal, né? Sim, e Eu coloquei você? para carregar o celular aqui, mas também te ouço. Ah, então tá bom. A gente dá uns minutinhos até o pessoal entrar. E aí Boa eu noite, Rita. apresento. Tá Rita aí já a Rita, chegou. né? Oi, Rita! E aí eu já apresento a nós todos e Sim. agradeço ao Contemporarte. Vai ser um papo muito gostoso. Por enquanto, né? Só a distância. Bom, o Quem lado sabe bom, logo a gente né? consegue O lado bom é que fazer uns mais pessoas encontros conseguem presenciais. assistir, mas tá sentindo falta É, mesmo, né? sim, sim. Com certeza. Quem diria que ia durar esse tempo todo? Pois é, nossa. Eu tô achando que a minha câmera ficou meio desfocada nesse meio tempo, mas Não, acho que não, Rafa. Acho que é só por causa talvez da luz que dá uma ofuscadinha, mas dá pra te ver bem. pode ser. Boa noite, Heloísa, Oi, Heloísa, Clóvis. conseguiu. Que bom. Eu tô mexendo aqui, mas com medo de derrubar tudo aqui. Não, vai dar Eu espero certo. que a gente consiga responder as perguntas que algumas pessoas mandarem, mas vai ser naquela base do não é porque a gente prefere ninguém, é porque é o que vai dando para encaixar, É. né? Pra gente não perder o tempo. Bom, Boa noite, Bibiana, oi, Bibiana. O pessoal do Contemporarte Edu. tá entrando já. Tem 11 pessoas. Bom, eu acho que eu vou começar a fazer as apresentações enquanto o pessoal vai chegando para a gente não perder essa uma hora, muito dessa uma hora que a gente tem, que é um tempo tão curto para um assunto tão longo, Sim. tão cheio de curiosidades aí que você vai mostrar e elucidar algumas para nós, né? Bom, gente, agora oficialmente boa noite. Nós vamos começar mais uma live do Contemporarte, do programa de pós-graduação ECO, lá da Universidade Federal do Mato Grosso. Contemporarte é liderado pela Rita de Cássia Domingues dos Santos, com a vice-liderança da Maristela Carneiro. Agradeço muito pelo convite de vocês, vai ser muito legal e hoje estamos aqui na dobradinha Musimid Contemporarte. E numa dobradinha Musimid, acho que literalmente, né? Porque eu tô com o Fernando, que é meu colega de grupo, e tenho certeza que vai ser um papo muito legal que a gente vai trazer para vocês. Eu, como já falei, além do Musimid, do programa de pós-graduação em comunicação da Unip, e o Fernando é do programa de pós-graduação em música, é isso, da Unicamp, Sim. e está fazendo doutorado sobre música teatro, depois de ter feito mestrado também sobre o mesmo tema, mas com recorte no Gilberto Mendes. É isso, né, Fernando? Isso. E Uhum. agora está falando do Brasil, da música teatro no Brasil. Isso. Uhum. Uma tarefa e tanto, né? É. Bom, então já que a gente entrou no tema, me diz uma coisa para mim. Música, teatro, teatro musical, que eu também já li e eu mesmo usei outro dia com você. Qual é a diferença e por que tem essa confusão? Tá. Bom, antes de mais nada, obrigado, Rafael, querido colega do Musimid. Assim, temos trabalhado juntos aí em várias frentes, né? Tem sido bem bacana. E agradeço ao Contemporarte, grupo de pesquisa liderado pela Rita de Cássia Domingues, uma querida amiga que tem feito assim, um trabalho tão interessante na Universidade Federal do Mato Grosso,
dentro do ECO, né? E com atividades tão interessantes, assim, eu tenho acompanhado e tenho achado fantástico essa possibilidade de centralizar um pouco. Em São Paulo, né? A gente acaba ficando, às vezes, um pouco fechado aqui nesse mundinho, e tem tanta gente incrível fazendo pesquisa em outros espaços, né? E acho que esses diálogos, hoje, Musimid e Contemporarte, são realmente fantásticos. Então, eu agradeço muito ao convite. Bom, música teatro, teatro musical é sempre uma questão aí, né? Um problema que eu lido desde quando eu entrei no mestrado, né? Porque tem um problema com o termo teatro musical, porque ele pode se referir tanto ao teatro musical da Broadway, quanto ao teatro de revista, né, brasileiro, quanto, enfim, uma série de possibilidades que esse termo abrangente aí acaba pegando, né? Então, isso, Maristela Carneiro que lidera o grupo, tem razão, Rita, obrigado. Então, música-teatro é um termo que quem usou, assim, pela primeira vez, pelo menos que eu tenho essa informação, é o Gilberto Mendes, que foi o compositor que eu estudei durante o mestrado, e ele, na verdade, quem cunha esse termo é o Florivaldo Menezes, pai do compositor Flor Menezes, porque ele acaba fazendo uma tradução poética do original em alemão, Musiktheater. Não sei falar alemão, mas deve ser próximo disso. E ele faz essa tradução, que é uma forma de, então, de distinguir daquele teatro musical de origem talvez mais popular e tal, né? Porque em inglês tem essa diferença, né? Você tem o music theater e o musical theater. Musical theater é um musical mais ligado à música popular, entendeu? E a gente, em português, não tinha muito bem, né? Então, tem essa distinção que ele usou, que ele fez, e o Gilberto passou a usar. Mas ele nunca deixou de usar também teatro musical, porque é um termo tão antigo que ficou, né? Então, as pessoas costumam falar teatro musical e tá tudo certo também, né? Ou então música cênica, música como teatro, teatro composto, tem muita, né, assim, muitas possibilidades. E a Jocy de Oliveira também é uma compositora que vem usando esse termo música-teatro. Ela própria, a Jocy, ela tem essa questão que ela transita ali entre ópera, multimídia, é bastante complexo, né? Mas ela própria fala, eu uso ópera porque é o termo que tem, mas é mais música-teatro, é outra coisa. Então, é uma forma de distinguir, né, assim. E talvez para explicar um pouquinho para quem está ouvindo o que é música-teatro, né, pelo menos esse repertório que eu estudo. Então, música-teatro são práticas que surgem ali no início dos anos 60, tanto na Europa quanto no Brasil, em que compositores dentro da música de concerto, da música de vanguarda, O som tá baixo, será que é o meu? Não, é o meu. Pode continuar, Voltou? desculpa. Eu estava recebendo uma ligação aqui, acho que acabou atrapalhando. E esses compositores começam a inserir elementos cênicos na música deles, naquela música experimental, né? Então é um movimento que entra, uma teatralização, e tudo isso, então, foi sendo incorporado na linguagem da composição musical, tá certo? Só que, assim, qual que é a diferença, talvez, de outras práticas? No caso da música-teatro, você tem música e teatro com a mesma importância na construção da obra, na construção da narrativa, enfim, você não vai ter a música, por exemplo, submetida à cena com uma trilha sonora, entendeu? Entendi. Então você tem essas coisas realmente como iguais e tratadas por um compositor, ou seja, é o teatro sendo composto, de certa forma, né? Você vai explicar musical. Isso um pouco melhor, eu vou te perguntar isso um pouco mais. Mas aproveitando o que você falou, o que você pensa de que sempre me parece que no Brasil é muito comum essas dificuldades de nomear as coisas, porque a gente tem uma característica muito própria da nossa cultura do hibridismo, da mistura,
da bricolagem, e aí fica mais do que chama, e ao mesmo tempo que os germânicos, né, como você falou, já gostam das coisas muito mais categorizadas, né? E aqui, acho que não só no teatro musical, me parece que acontece com muita frequência. Definir, por Sim. exemplo, música popular no Brasil sempre também é um Pois problema, é. né? Enquanto nos Estados Unidos pop já é uma coisa O mais próprio gênero que clara. você estuda, né, também é difícil definir, né, assim, samba, bolero, sambolero, e Pois por aí vai, é. né? E aí, aproveitando isso, eu te perguntar, tanto o teatro musical quanto a música teatro, elas são fruto das dinâmicas do século XX, né? Das dinâmicas urbanas, dos experimentos, de você aproximar algumas linguagens de um número maior de pessoas. Então, nesse sentido, a gente fala da diferença, mas vamos tentar, onde que eles se encontram? Em que momentos você acha que o teatro musical e a música teatro dialogam e, e podem ser considerados aí um fruto dessas estéticas do século XX? Eu já tentei pensar nisso, assim, até pelo meu próprio objeto, assim, de querer definir um pouco e ter essa complicação, né? Tive até um professor que me sugeriu de pensar no teatro musical, de teatro de revista, para falar sobre música teatro, por exemplo, que daria talvez para chegar em algum lugar, embora Uhum. aparentemente não haja uma continuidade, são coisas, campos diferentes, né? Mas não sei. E, bom, eu acho que isso é muito uma característica nossa, assim, também, esse hibridismo mesmo, né? Eu tenho lido muito Canclini, que é um autor que eu sei que você conhece também, então, essa questão de que, nesse contexto urbano, você tem o passado, o presente, você tem a modernidade, mas você tem o tradicional, e essas coisas estão o tempo todo se atravessando, né? Eu não sei exatamente dizer, assim, onde essas práticas se encontram, mas, por exemplo, nesses compositores dos anos 60, 70, que são os que eu estudo mais, você vai ter uma presença muito forte da música massiva, como eles chamam, né? Assim, a música popular, a música, Música ligeira? enfim, ligeira, enfim, canção das mídias. Olha como é Eu difícil, gosto né? mais desse termo. Ó, a Rita dizendo que o Garcia Canclini usamos direto aqui no Eco, é verdade. É uma leitura fundamental, né? A gente tem que. É um cara que não dá pra fugir. Como diz a Heloísa, que deve estar Sim, assistindo aí, é um tio. a gente tem que estar sempre ali nas voltas com ele, né? Com certeza. Então, esses compositores eles estavam sempre olhando para a música popular, até porque eles tinham uma vontade de comunicação muito grande, que eles queriam acabar com aquela música hermética que não se comunicasse, mas ao mesmo tempo eles não queriam abrir mão da inventividade enfim, da vanguarda, né? Então, eles tinham até uma utopia, na verdade, que era ter a comunicação e ter o signo novo e essas duas coisas sempre ao mesmo tempo. Acho que eles conseguiram em alguns momentos, mas é realmente difícil, né? Porque você está falando de uma prática que ela não ela não tem uma preocupação inicial de comunicar, de ser comunicativa ou de ter uma comunicação tão direta quanto, por exemplo, a música popular, né? Ou quanto o musical da Broadway. Ou quanto o musical, ou quanto a ópera, não é? Então, Porque a ópera, falando. Pois é, em ópera e musical da Broadway e tudo mais, me parece que isso de alguma maneira parte lá do drama wagneriano, daquela ideia de obra de arte total, e que isso se mostra ainda muito no plano das ideias devido a várias inviabilidades, né? Mas sim. também se realiza em várias frentes. Então, em que medida que você acha que o teatro musical, aliás, a música teatro musical também, Uhum. se quiser, Sim, claro, ele faz. atualiza esse termo, ele atualiza essa ideia da obra de arte do Wagner, e como que isso se relaciona também com a ópera contemporânea, que me parece que há também, como você falou da Jossi, que gosta Sim. muito de falar no termo ópera, né? Como que você acha que dá para a gente traçar essa relação?
Eu falei um pouco do Wagner até na minha dissertação, né? Eu não é um compositor que eu conheço profundamente, longe disso, mas esse conceito da obra de arte total, tem outras traduções, né? Mas basicamente isso, é um conceito bastante importante para a gente que estuda esses atravessamentos ou essas fusões, relações, né? Porque Uhum. o Wagner, quando ele propõe o drama musical, ele já está fazendo uma oposição à ópera, né? Ele está Hum. propondo uma forma nova de teatro musical, uma nova forma de obra cênico-musical, né? E o principal objetivo dele, que ele não alcança, né? Um objetivo inicial seria uma fusão de todas as linguagens, né? Então ele tinha essa pretensão, que é uma pretensão assim um pouco simbolista, que é um autor que fala, o Patrice Pavis, ele fala mesmo que é uma proposição simbolista do Wagner, né? E então tem esse desejo de unir, de fundir as linguagens. E ele, quando ele foi para a prática, para fazer isso, ele construiu a sua obra, mas ele percebeu que não se fundia, porque não se funde, são linguagens que partem de campos diferentes, né? Então, mas onde elas podem se fundir? Na recepção. E aí é que está o pulo do gato, né? Quer dizer, a pessoa que está assistindo, aí sim ela pode ter uma percepção mais ou menos fundida conforme o espetáculo, conforme, enfim, a própria A recepção dela, a Heloísa falou percepção até aí mesmo. das pessoas que Né? desavisadas que pensam em situação para desencadear o riso, Perfeito. É, né? e que isso, então, O isso já vai ser estranhamento é. uma questão fundamental da música teatro, porque o que acontece? A música teatro, eu não acho que ela seja uma continuidade do drama wagneriano. Uhum. Porque o que acontece? Se o Wagner tinha uma intenção de fusão, na música teatro eles têm uma intenção de justamente manter cada linguagem na sua área. Ou seja, é o embate de linguagens. Então, é o embate de uma cena com uma música que vai gerar esse choque, que vai gerar o quê? O riso, a ironia, o estranhamento, que a Heloísa fala muito bem no livro dela, sobre Gilberto Mendes, inclusive, ela foca um pouco no Gilberto de uma forma bastante interessante. Então, é justamente essa fricção Uhum. entre linguagens, né, diferentes que gera esse tipo de linguagem. Isso vem, mas claro, tem uma importância lá no Wagner, porque depois você vai ter outras propostas, como Schoenberg, o Stravinsky, com a história do soldado, e depois Bauhaus, e depois Cage, que vai ser, acho que, a grande figura, assim, que vai, não gosto muito da palavra influenciar, mas que vai, enfim, trazer aí um material para se pensar sobre música em cena, né? E aí você perguntou um pouco sobre a relação com a ópera contemporânea, né? Uhum. Eu acho um pouco difícil, assim, distinguir, porque realmente a gente está nesse momento de que essas coisas vão se atravessando, né? Mas a ópera, ela tem uma tradição, né? E a música teatro, assim como o Wagner já se opôs à ópera, a música teatro, ela também vem se opor à prática operística. E tanto por motivos políticos, porque a ópera teve muito relacionada, por exemplo, à formação de nações, principalmente na Alemanha e na Itália, Uhum. mas também esteve relacionada com os governos fascista e nazista. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve assim, não se queria trabalhar muito com ópera, ela não morreu, é claro, né? Mas teve um primeiro momento de, e agora? Né? O que vamos fazer? E, enfim, a Mas muitos música teatro aí compositores dessa fazem os linguagem dois, né? Compõem fazem, óperas e fazem. compõem música teatro. Sim, não parou-se de compor ópera, né? Na verdade. Mas, então tem essa diferença um pouco no campo político, mas tem uma diferença estética também importante, né? Quer dizer, a ópera tem uma tradição e a ópera, mesmo a ópera contemporânea, ela tem um libreto que é o coração da ópera, né? Porque é onde tem a história. E é a partir desse libreto que constrói-se música e cena, né? Ou seja, você tem uma dramaturgia, ainda que seja uma narrativa pós-dramática, como é na contemporaneidade, muitas vezes, fragmentária e Uhum. tal, mas você tem Uhum.
uma narrativa na qual as outras linguagens vão se conectando, mas vão sempre trabalhando em prol daquele texto, né? E a música teatro, tem muitas músicas teatro que nem texto tem, né? Então tem uma coisa, às vezes, de abolir o texto, ou quando tem, o texto é apenas mais um elemento, uma série de camadas, né? Então você vai ter, por exemplo, o texto que pode estar dizendo uma coisa, a música dizendo outra, a cena dizendo outra. Essas coisas podem se encontrar num determinado momento ou não. E quanto né? tempo dura então, isso? Você tem talvez um mosaico, assim, uma coisa fragmentária, né? E quanto tempo dura isso? Porque uma ópera, normalmente a gente pensa, e é verdade, numa obra de uma longa duração, né? Se a gente for falar de Wagner de novo aqui, então, nem se fala. Mas, e numa obra de música-teatro? Quanto tempo? Se existe uma média, existe uma... Acho que uma média não, mas tinha... uma das questões no momento do surgimento da música-teatro era também diminuir o tempo, quer dizer, era realmente propor obras mais curtas do que uma ópera que às vezes chegava a 2, 3 horas, não é? Uhum. E diminuir, assim, também cenário, fazer coisas menores ou com menos elementos, considerando toda uma questão também financeira de reestruturação da Europa naquele momento, etc. Né? E no Brasil desde sempre, porque no Brasil desde sempre não se tem dinheiro para produzir essas coisas, não é? Então, para outras coisas tem, mas por exemplo, isso... Então, por exemplo, a música teatro eu vejo ela sempre como, eu uso um pouco um termo, nem é talvez um termo muito bom, mas eu acho que explica um pouco, que é uma certa estética da pobreza, assim. No sentido de trabalha-se com poucos elementos e constrói-se obras a partir, às vezes, o Gilberto tem uma peça que a parte cênica é jogar uma flor para o público. Sabe, tem umas coisas assim. Outros compositores vão ter uma cena que, é um sorvete, um picolé, que o cara vai chupar o picolé durante a peça. Enfim. Então isso pode durar desde 15 minutos até 1 hora, ou não? Não, você tem obras de 30 segundos. Você tem obras de... sabe, assim, mas assim, algumas, né? Mas assim, vamos pensar, você tem obras de 3 minutos, como se fosse uma peça curta, ou uma obra de 10, 15 minutos. E aí você vai ter alguns espetáculos que vão ser mais longos, tá? Por exemplo, essas peças do Gilberto, elas caberiam num recital de música só acústica e, de repente, ter uma peça de música teatro no meio. Isso caberia, né? Uhum. Agora, uma peça de Joci de Oliveira, por exemplo, já não cabe num recital dessa forma. Uma peça de Joci de Oliveira é um espetáculo de 1 hora, né, de 1h30. O Luiz Carlos Checo também vai ter, que é um compositor da Bahia, que estudou em Brasília, enfim. Também vai ter obras um pouco mais longas, então também varia, né, assim, tem de tudo. Isso me faz pensar num paralelo entre que é literário, né, entre os romances, a tradição do romance, né, do século XIX, e as poesias, principalmente as poesias modernas e de vanguarda do século XX. Não sei o que você pensa disso, mas me traz, pelo menos me traz essa analogia à cabeça. O que você acha? Você diz no sentido de talvez buscar enquanto você tem a ópera, e o libreto, o romance na literatura, você tem talvez uma música-teatro como um pequeno poema, seja ele moderno, concreto, e que tem ali concentrada todos os elementos poéticos numa coisa temporalmente pequena. Eu acho que tem um pouco a ver com esse próprio momento do século XX, da modernização, que não temos tempo, e cada vez menos tempo, né? Eu acho que acaba refletindo um pouco, quer dizer, você tem uma poesia concreta que ela vai buscar o slogan, uma comunicação imediata, né? Ali nos anos 50, 60. Também você vai ter essas músicas, não só música teatro, mas músicas também somente acústicas, né, mais curtas, quer dizer, essas formas, sei lá, uma sonata, um concerto, são formas que foram, eu não digo que caíram em desuso, mas se você for olhar hoje, elas são muito menos recorrentes do que, né, na primeira metade do século XX, por exemplo. Com certeza.
do que o século XIX, né? Já são formas que talvez não se adaptam muito, isso é uma opinião minha, tá? Talvez alguém esteja vendo Discord, mas que talvez não se adaptam muito ao momento, né? Ao momento, não de hoje exatamente, mas ao momento do século XX. Embora eles não deixaram de existir, assim, né? O Juan Pablo Gonzalez, naquele livro que você também leu, ele comenta, né, do uso de algumas formas, como a sonata, para legitimação de uma música, né, num país, ou de um determinado compositor, a partir do momento que ele compõe essas coisas dentro dos cânones da tradição, agora ele É um tem aval compositor. para sair de agora, ele é um compositor e pode fazer o que ele, não o que ele quiser, mas quase. Sim. Né? Eu acho que também tem um pouco Bom, disso, né? esses compositores que eu estudo também, muitos deles passaram por isso, de fazer obras mais de juventude, assim, Uhum. num estilo formal mais tradicional e tal, e depois romperam com isso. Agora, outros, por exemplo, não romperam com isso, né? A gente tem toda aquela escola nacionalista, que é uma escola importante também, em que essas formas, elas continuaram sendo usadas como meio de expressão, né? Porque condizia com a proposta estética deles, né? Mas o que eu percebo, principalmente nesses compositores que eu estudo, são normalmente obras um pouco mais curtas, um discurso um pouco mais enxuto, seja ele só musical ou cênico-musical. Mas ainda nessa linha de discussão assim estética aplicada, né, à música, tem alguma preferência, vamos dizer, alguma recorrência de uso, por exemplo, na música teatro, essa música é atonal, essa música é minimalista, não, essa música tem que ser completamente tonal ou não. O que você percebe? Não, não. Tanto é que a gente fala muito em uma música pós-tonal, né? Não exatamente Uhum. atonal, mas pós-tonal no sentido de que pode ser atonal e pode não ser, né? Pode tudo. Ainda mais dentro, a partir desse momento que alguns autores vão chamar de pós-modernidade, e que independente de a gente falar de pós-modernidade ou não, mas tem uma estética que se entende como uma estética pós-moderna, né? Que é essa coisa de misturar estilos e voltar ao passado né? E que muitos desses compositores fizeram. Então, talvez meio por aí, assim. E daí, você acha que daria para fazer, que nem fazem, se faz muito com ópera, por exemplo, que se separa a música, e a gente escuta a abertura, a área, não sei o quê, Uhum. isoladamente daqueles todos os outros contextos cênicos e tudo mais, e funciona, pelo menos no sentido midiático, funciona. E Sim. na música teatro, você acha que dá para ouvir uma música pensada para aquilo, separado da situação? Eu acho que geralmente não, tá? Há exceções, lógico, mas Tem para gravação música disso? teatro, como? Tem Então, gravação disso? era até um critério que eu usei quando eu falei de Gilberto Mendes, assim. Eu pensava assim, essa música dá para ser gravada e ela continua fazendo sentido, Uhum. né? Algumas sim, outras não, né? E foi assim, foi uma forma assim empírica até que eu usei mesmo para tentar entender qual tinha maior presença de teatro, qual tinha menor presença de teatro, né? Então tem algumas peças, por exemplo, do Gilberto, que se você grava um Santos Futebol Music, dá para gravar. Você tem um elemento É musical verdade. suficiente para te ouvir, mas falta o elemento cênico que é central na obra. Falta, assim, ver, né? Então, depende da obra. Vai ter obra que vai funcionar bem só na escuta, mas eu penso que, pelo menos assim, dessas que eu estudo, ali mais localizado nos anos 60, no Brasil, a maioria, você precisaria realmente ter a experiência visual também. Na Santos Futebol Music, uma narração de um jogo, né? Que ele Sim, e aí coloca, você né? tem um Então, jogo em cena, né? ele tira Tipo, ele é mesmo. claro, você Continua. pode imaginar, você pode, como é que a gente fala? Enfim, imaginar, né, a cena, tudo bem, mas falta.
O Último Tango em Vila Paris, também do Gilberto Mendes, você deve conhecer, né? Sim. Se você só coloca gravação, o que você tem naquela música? Você tem elementos que se repetem, é uma música minimalista, ou talvez pós-minimalista, né? A Rita analisou a fundo essa peça. Ela tem elementos que se repetem, e se repetem, e se repetem, mas esses elementos que se repetem, eles têm uma função na narrativa cênica. Se você tira a narrativa cênica, você perde quase toda a peça, pelo menos na minha leitura. Isso da repetição, do dinamismo, você acha que acho que sim, né? Mas em que medida que as mídias, e mídias eu digo no sentido amplo, rádio, televisão, que nem o Gilberto tirou a inspiração do rádio para fazer Santos Futebol Music, que tem uma coisa também de territorialidade, que também a gente pode entrar um pouquinho nisso depois, né? Mas em que medida que essas mídias, televisão, rádio, cinema, tudo mais que puder imaginar, elas interferem nos processos criativos desse tipo de música, dessas obras, e não mais aquele pensamento voltando à tradição de cenário, né, do ponto de vista objeto. Como que isso funciona? Como que isso se cruza? Eu acho que define completamente, assim, Rafa. Tanto, assim, como um meio de expressão, eu vou explicar já, tanto como um meio de expressão, quanto como uma ferramenta composicional. Então, assim, esses compositores, eles... Vamos pensar, assim, esses mais antigos que eu estudo, né? Eles viram a televisão nascer. E com o nascimento da televisão, tinha toda uma magia, assim, uma utopia de como poderia ser a televisão, que depois, no caso deles, foi uma utopia fracassada, mas durante um período, eles achavam que a televisão seria o meio eles que eu falo agora mais específico, o Grupo Música Nova de São Paulo, que a televisão seria o meio de comunicação da arte de vanguarda. E fora do Brasil também, o John Cage fez peça para televisão. Ou seja, eles eram integrados, se a gente for pegar aquela definição antiga do Humberto Eco, eles eram super integrados. Pelo menos esse grupo que você está falando. Não tinha um saudosismo de a televisão vai acabar com a arte, então vamos ficar nos nossos teatros. Não tinha isso, entendeu? Eles estavam incorporando toda a televisão, estavam incorporando a canção popular ou de massa, né? Eles usavam muito esse termo, né? Estavam incorporando a urbanidade, tudo que era novo. Então você vai ver, por exemplo, o Gilberto Mendes e Vili Corrêa de Oliveira trabalhando com jingles, né, dentro da música de concerto. E não à toa que, por exemplo, Rogério Duprat, Damiano Pozzella, Medaglia vão para a Tropicália e vão ser figuras decisivas na Tropicália. Então você tem esse trânsito, né? Então, e eu também comentei como meio criativo, porque com o desenvolvimento também da música eletroacústica, que no início a música concreta, a música eletrônica, tudo isso veio também como ferramenta composicional. Então, tudo que a gente tem hoje, assim, de interatividade, esses espaços interativos, tudo isso tem uma centelha disso ali, né? Quer dizer, isso estava entrando na cabeça deles e eles estavam querendo usar isso tudo como material e buscando uma comunicação. Né? O Gilberto, eu me lembro que ele, por mais de uma vez que eu presenciei, pelo menos, ele reclamou o pioneirismo das músicas de discoteca, de balada, né? Não lembro nem o termo que ele usou, mas era isso que ele queria dizer. Né? E depois também, recentemente saiu até uma matéria que a gente até compartilhou da Josi, sobre os DJs e tudo mais. Comenta um pouco disso. Você acha que essa reclamação de pioneirismo ela faz sentido? E como que hoje isso se reflete no trabalho desses profissionais que talvez provavelmente a maioria não conhece nem Gilberto, nem Josi, nem muito menos os alemães e tudo mais. Eu não sei se é um pioneirismo, assim, talvez no uso dos materiais, sim, né? Mas
o que se fez com os materiais na discoteca é completamente diferente, né? O que se fez com esse material que foi ganho, digamos assim, ganho do período ali das pesquisas da música concreta, da música eletrônica, né? Esteticamente virou outra coisa, mas aí é que é interessante, vem do mesmo lugar, né? Então você vê como estéticas tão diferentes, elas podem ter uma raiz no mesmo lugar e tal, né? Isso que você falou das pessoas talvez não conhecerem, né? Realmente são ilustres desconhecidos, né? Para grande parte, para grande maioria, né? A Josi, ela tem aquele disco dela de 59, eu acho, mesmo ano do Chega de Saudade, a bossa, a bossa alguma coisa de Josi de Oliveira, assim, sabe? Que é um disco experimental fantástico. Não sei se você já ouviu alguma coisa. Ela tem uma ironia com a bossa nova, mas ao mesmo tempo ela tá fazendo um voz e violão ali, mas tá explorando também estéticas da música de vanguarda, super jovem, assim, talvez o primeiro trabalho dela composicional, depois ela vai trabalhar com Dério, vai fazer muita coisa. Tá no YouTube, vale a pena. A música século XX de Josi de Oliveira. Esse então, é o nome. Quem estiver aí também ouvindo, já separa o link aí, por favor. Porque parece ouçam que a coisa isso e ouçam boa. Chega de Saudade do João Gilberto. 58. 58 da Bossa Nova, mas enfim, ali um ano então, depois. Estavam muito perto. E naquele tempo um ano era diferente de um ano hoje, né? Claro. E o Gilberto também tinha muito esse flerte com a Bossa Nova, com a música de cinema, com a canção popular, enfim, com tudo isso. E como que então você acha que o Gilberto e a Josi também, ou até outros nomes que você queira trazer, eles lidam com a realidade brasileira, tanto musical, estética, social? No último tango em Vila Paris, o Gilberto traz uma questão social muito forte, né? E entre outras obras também. Como que é possível fazer isso com recursos parcos aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, levando isso de uma maneira que se faça entender? Uhum. Eu perdi um pouquinho, Rafa. Você pode fazer uma síntese de novo da pergunta? Claro. Eu falei a parte da Bossa Nova, do Gilberto e da Josi, você pegou. Isso. E aí falei de como que Gilberto, Josi e outros compositores brasileiros, como que eles trazem essas questões da música popular, da cultura brasileira e também da crítica social para suas obras. Sim. E ao mesmo tempo com poucos recursos e com uma linguagem ainda que causa o estranhamento, o choque. Como que isso se dá? Uhum. Eu acho que o Gilberto é um pouco, talvez, um ponto fora da curva, assim, da geração dele, do grupo dele, porque o Gilberto, ele nunca negou a música de cinema, a música popular. Ele não gostava muito da música popular brasileira, assim, né, da MPB, do período de juventude dele, porque não foi o que ele ouviu mais, assim, ele conta, né, então isso foi, talvez, influenciá-lo um pouco mais para frente, assim, né. Mas ele sempre usou esses elementos assim da música popular. Ele fala assim que ele nunca, que não lhe interessava disputas estéticas. Por um momento interessou. Ele foi um vanguardista ferrenho, né? Mas ele fala: eu nunca deixei de ouvir Brahms, Schubert, Villa-Lobos. Villa-Lobos, que era a grande figura contra quem a vanguarda se posicionou durante um momento, né? Ele fala: eu nunca deixei de ouvir isso, é o que eu gosto, tal. E, então, mesmo no momento mais assim experimental do Gilberto, ele dialogava de alguma maneira com a música popular também, né? E não ironizando, dialogando mesmo, assim, né? E depois, a partir dos anos 80, isso vai aparecer de uma forma mais fluida, né? Ele vai ter um diálogo com a música popular, assim. Ele vai desconstruir menos essa música, ele vai deixar essa música mais evidente, né? Então a gente tem uns desenhos de bossa nova que vão aparecendo umas 4 ou 5 peças dele, que se você reparar são iguais, um ritmo e um acorde ali sempre o mesmo, até uma marca assim dele.
tudo, ele começou a colocar bossa nova, assim, é muito interessante. Além de música de cinema norte-americana e tal, né? Europeu, enfim. Outros compositores foram talvez um pouco mais radicais, assim, né? Mas todos eles, de um modo geral, em algum momento dialogaram, né, com essa música popular, assim. E agora você comentou um pouco no plano assim do político, de crítica social, né? Sim. Eles que eu falo, o grupo Música Nova, de novo, o grupo de São Paulo, né? Mas o grupo de compositores da Bahia também, Tá. lá de Salvador. Eles tinham um posicionamento, porque eles estavam no meio de uma ditadura militar, né? Então eles buscavam um posicionamento político dentro daquela estética que eles trabalham, que é uma estética que não é de uma comunicação imediata, né? Então, como achar esse meio termo entre participação e linguagem, que eram esses termos que eram colocados naquela época, né? Sim. Ou você é participante ou você é alienado. E aí eles tentavam buscar... E acho que conseguiram em muitos momentos, assim, só que não era na percepção imediata. Assim como nas artes plásticas em muitos momentos não foi, assim como no teatro em muitos momentos não foi, né? Então, por exemplo, o festival Música Nova, você tinha censores visitando, era complicado, né? O pessoal do grupo de compositores da Bahia, no dia em que eles foram lançar o manifesto deles, a polícia pegou e não deixou lançar. Então, tem esse pessoal de Brasília que da Bahia foi também. na ditadura. 64, no ano do golpe, assim, eu acho, se eu não estou enganado. Uhum. Também em Brasília, eles foram, tanto é que foram demitidos lá, né? Enfim, então eles, bom, quase todos eles tinham um alinhamento à esquerda, né? É uma coisa bastante interessante, a vanguarda e a esquerda, em muitos momentos elas estão juntas, assim, né? Embora dissessem que eram alienados, e na verdade não, né? Bom, existe também o caminho contrário, né, hoje a gente sabe disso, né, de que algumas posturas de esquerda também se colocavam como detentoras de um conhecimento Sim. sozinhas, e o resto, quem não entrava naquilo também era Até porque se a gente fala de alienado. esquerda, tem muitas esquerdas, né, assim... Era um período de na música dicotomias, daquele... né, maniqueísta. Na música daquele período, você vai ter os nacionalistas vinculados ao Partido Comunista e você vai ter nacionalistas ligados à direita. Você vai ter os vanguardistas também ligados à esquerda. Você vai ter também a canção popular. Essa mesma disputa está na canção popular, né, entre a canção engajada e entre o iê, iê, iê. Está colocado ali também, né? Sim, com certeza. Mas vamos para uma outra coisa que, assim, que eu tenho essa é uma super curiosidade realmente, porque eu não faço a mínima ideia. Como que os músicos recebem isso? Os músicos que vão executar essa obra, principalmente no Brasil, que a gente tem um problema de formação ainda sério, que ainda precisa de ser muito discutido, que ainda é muito voltado para aquelas que a gente falou no começo, para aquelas formas clássicas, tradicionais. Uhum. Como que eles recebem? Olha, agora vocês vão fazer música teatro. E como que complicado. acontece? Pode continuar. Não, é isso. Como é que eles recebem e como que o processo acontece? Porque imagino que, na maioria das vezes, não tenham contato com isso. E se tem um grupo ou grupos que são... que é outra coisa difícil de encontrar também, especializados em música, teatro. Uhum. Bom, só especializados em música contemporânea já são poucos, se você for ver, né? Que dirá em música teatro, né? Exatamente. Bom, então, a música teatro ela tem práticas diferentes também, né? A gente tem alguns compositores que compõem música teatro, entregam aos intérpretes e aí os intérpretes montam, né? Isso é bastante comum. O Gilberto fazia isso, vários outros compositores. Então, são poucos intérpretes que topam, né? O Gilberto mesmo falava, ele tinha um grupo de algumas pessoas que topavam, assim, né? Depois que ele ficou mais velho, não, aí apareceu mais gente, porque daí vai ficando mais velho, vai ficando mais conhecido, mais respeitado, né?
Mas no começo eram poucas pessoas que tocavam a música deles. Tanto a música só acústica, quanto a música teatro, então, né, era mais complicado. No caso do Gilberto, ele tinha, para algumas obras, ele tinha à disposição o Madrigal Ars Viva, de Santos, que era um grupo aberto, era praticamente um laboratório mesmo, né? Então fazia, mas eram amadores, no sentido de não eram músicos profissionais, ou pelo menos a maioria deles não era, né? Mas faziam experiências fantásticas. E fora isso, algumas pessoas, como por exemplo, Ana Maria Kiefer, Eládio Pérez Gonzalez, tem mais algumas pessoas, eu não vou me lembrar agora, mas tinha alguns músicos que topavam, né? Valesca Raderich, eu acho que é o nome dela, enfim, tinha algumas pessoas. Mas chegar numa sinfônica, por exemplo, ó, é isso. Complicadíssimo. Como é que acontece isso? Não sei se você já presenciou. Por exemplo, não, nunca presenciei assim eu, né? Mas o Gilberto conta, ele, por exemplo, a gente está falando do Gilberto, que é o compositor que eu mais estudei, sim, né? Então sim. eu acabo falando mais dele, né? Mas, por exemplo, o próprio Santos Futebol Music era para ser estreada no Brasil, foi uma encomenda do Eleazar de Carvalho, mas ele gostou tanto que ele estreou em Varsóvia, no Festival de Varsóvia, né? E deu tudo certo, claro, mas assim, tinha uma resistência de músicos, era complicado para ele e tal, né? Então, imagina, né? Músicos europeus, uma grande orquestra, de repente tem que fazer um jogo de futebol, né? Que absurdo. Aqui também as orquestras não eram mais abertas do que lá, não, eram também complicadas. Por exemplo, o último Tango em Vila Parise só deu certo porque o Gilberto foi o regente, assim, né, naquela gravação que a gente tem histórica dele, né, sim, regendo. E, enfim. Agora, tem um outro tipo de prática, que é o caso da Josi, em que ela participa desde a criação até a montagem. É um outro tipo de prática, diferente do Gilberto, que compõe e entrega para o intérprete, né? Ela não, ela compõe e o próprio processo composicional dela é alargado, porque é durante toda a montagem. É um processo teatral mesmo, nesse sentido, é mais teatral, da linguagem teatral, né? Só que ela própria é a diretora, ela própria faz tudo. E ela normalmente trabalha... a Heloísa falou da Martha Hare, é verdade, uma outra figura importante. E o meu chat tá parado aqui, o seu tá rolando? Olha, o meu... Desceu aqui. Olha só, o meu tava pra gente, desculpa, eu não vi. Desculpa, Fernanda, te interromper, mas eu não vi um monte de coisa aqui. Olha, perguntinha... Só para terminar aqui, Pode no continuar, caso da Josi, no caso da Josi, ela tem um grupo, então ela tem um ensemble que trabalha com ela já há 20 anos, há mais de 20 anos até, algumas pessoas. Então aí ela compõe para essas pessoas, entendeu? E ela sabe para quem ela está compondo e monta com essas pessoas. Ela não compõe uma música que não sabe se vai ser tocada. Ela tem um projeto e ela monta. E a Josi é uma figura bastante particular porque ela fez uma carreira internacional muito importante, né? E mesmo com muitas dificuldades, assim, ela sempre conseguiu financiamento. Sempre assim, não. Talvez não sempre, mas muitas vezes ela conseguiu financiamentos, bolsas para fazer as peças dela, porque as peças dela, diferente dos outros, não tem essa pobreza, assim, ao contrário, ela trabalha com grandes montagens, é caro, né, trabalha com iluminação, com cena, atores, é caro. Mas ela consegue fazer essas montagens e ela tem os grupos que trabalham para ela. Com isso, ela pode explorar muito mais a linguagem musical, uma linguagem mais difícil, porque ela tem músicos especializados naquela música, e ela pode ter um controle assim, ela pode participar de todo o processo, né? Inclusive mudar esse processo no meio do caminho. Então são práticas diferentes dentro da música teatro. Sei que não é o seu forte, não é a educação musical, mas vou acrescentar uma perguntinha aí. Você vê isso aumentando, essa proposta, ou até enquanto disciplina, isso aumentando nas escolas, nas universidades de música, se ou não, e se não, o que você acha que precisa acontecer? E se estiver, onde você encontra isso? Eu não sei dizer se aumentando, assim. Agora, o que eu posso dizer é que
um educador musical que se habilite a trabalhar com isso, ele vai ter com o diálogo entre as linguagens, né, entre a música e a cena, fazer projetos de improvisação ou de criação com alunos, né, ele vai ganhar um material muito rico, assim, para explorar, né. Na minha pesquisa, eu tenho, assim, descoberto, assim, que o pessoal lá da Bahia, voltando lá nos anos 60, 70, né, o grupo de compositores da Bahia, eles tinham um interesse educacional muito forte no trabalho de música-teatro que eles faziam. Mas educacional no sentido de formação de plateia. Tá? Então, eles faziam peças participativas, em que o público era incluído a participar e fazer parte da criação musical. Né? E isso eles alcançavam um pouco aquela tentativa de comunicação, porque uma vez que você traz o público para mexer com a música, para experimentar no corpo, né, que seja cantando uma coisinha simples, tocando chaveiro, isso cria uma integração, né, essa participação cria um pertencimento para aquele público mesmo, né. Então, a Jussi de Oliveira fez muito isso também, umas peças que nem sei se dá para chamar de música-teatro, são umas peças interativas em que ela ia para o meio da rua e fazia as pessoas participarem, colocava um regente que era meio que um guarda de trânsito e aí conduzia uma improvisação com quem tivesse. O Gilberto fez isso no Santos Futebol Music e outros compositores. Né? Como é que é o nome disso, então, da intervenção? Isso como que se chama... Essa obra dela se chama Teatro Probabilístico número 3. Eu tô para lançar aí um artigo que eu falo sobre essa peça dela e uma peça do Gilberto também, coloco os dois ali em diálogo. E é muito legal, né? Assim, e aí as pessoas querem participar. Um pouco um trabalho que eu fiz, voltando um pouco nessa coisa da educação, né? Eu sou formado em licenciatura, então tenho esse pé assim, e eu fiz uma especialização em regência coral e eu montei o Beba Coca-Cola do Gilberto com o coro juvenil. E a minha proposta era fazer com que esse repertório fosse interessante para aqueles alunos, para aqueles jovens. E como que você faz isso? Uma música que às vezes é difícil de ouvir, né? Se bem que o Beba Coca-Cola é divertida, né? Mas assim, tem estruturas que são difíceis de fazer. E aí, enfim, também publiquei isso num artigo, assim, uma série de estratégias para tornar aquilo dinâmico, para fazer com que aquelas sonoridades se tornem interessantes para os alunos, que eles reconheçam essa sonoridade, entendam, né? E se apropriem daquilo. E você faz isso através de jogos, através da participação, enfim, né? Senão, não faz sentido para as pessoas, né? Assim, porque é uma linguagem realmente que não está no nosso dia a dia, né? E eles esperavam que não sei, a visão, eu também dei aula no ensino regular, mas para, acho que alunos, você falou que fez com crianças, foi isso? Eu fiz com jovens, assim, jovens adultos. Eu trabalhei com crianças, mas como é que a visão, então a visão normalmente, pelo menos do que eu notei aqui, tem aquela visão estereotipada de uma orquestra, de um coral, do pessoal vestido lá de pinguim, como eles dizem. Sim. E como é que eles receberam fazer um arroto, de repente, no meio daquele... Imagina, eles adoraram, né? Imagina a sensação que é... Eu demorei um pouco, eu quis criar uma expectativa. Eu demorei um pouco para chegar na parte do arroto, para eles sentirem vontade de ir para o ensaio seguinte e tal, né? Era um coro que não era meu, tá? Era o coro o coro juvenil da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, em que a minha orientadora era regente, então ela dava esse espaço para a gente como laboratório, né? E era um coro que eu cantava, então eu conhecia os cantores, tinha alguma amizade com eles, né? Então, tinha um primeiro momento de estranhamento, tipo, o que é isso? Isso é música? Porque o Beba Coca-Cola tem um acorde, né? Que ele só vai mudando de altura, as pessoas cantam ou um ré grave ou um ré agudo, e é isso. E aí uma série de experimentações vocais, e tem um arroto no meio, né? Gritos, glissandos, tem o poema, que é engraçado, no final tem a palavra cloaca, que eles levantam, um cartaz escrito, né? Então, também é uma peça divertida. Se fosse pegar uma peça muito sisuda, assim, talvez seria mais difícil. Mas o Gilberto tem essa coisa da comunicação ali, né? Ele pega
ele faz um moteto que tem um arroto no meio, que tem, sabe, uma exploração vocal. Mas foi um processo de, assim, depois do primeiro momento de estranhamento, eu tinha que mostrar para eles que aquilo era uma música séria, que, né, que por divertida que fosse, ela tinha uma linguagem, tinha uma proposta, tinha que ensaiar, não era fácil, mas tudo isso com esses jogos, com essas dinâmicas, sabe, para trazê-los para perto, assim. Fernando, a gente tem, assim, acho que 3, 4 minutos. Então, Nossa, eu vou te deixar uma pergunta, uma perguntinha final, e aí você pode ficar à vontade para fazer aí umas últimas considerações. A célebre 4x33 do Cage é música teatro? Não. O que é a vida? Originalmente. Você falou que ia fazer a pergunta, né? O que é a vida? Só que de outra forma. Pois é, que pergunta, né? Olha, ela na escrita não, né? Ela é uma peça em que o John Cage, ele basicamente propõe a escuta, né? Ele propõe ouvir o silêncio, que não é o silêncio, mas que é todo o universo ao seu redor, né? Agora, tem uma teatralidade, né? Ela sempre tem uma teatralidade, porque você tem um músico que entra, senta no piano, você tem uma expectativa do que ele vai fazer. Ele não faz, ele quebra essa expectativa. Aí, cenicamente, isso, né? Porque se ele tá lá no piano e não tá tocando, o que ele tá fazendo? Ele tá em cena, né? Então, ele está encenando num certo sentido. Então, se você for pensar por esse ângulo, sim, tem uma teatralidade. E tem a participação do público, né? Porque o público não consegue ficar parado sem fazer nada. O público nunca participa. Vai se repetir, é sempre cada momento. Vai ser Mas é uma boa pergunta. Essa peça, ela é uma peça-chave aí na música do mundo, né? Assim, do mundo ocidental. Ela é realmente importante. Você quer colocar algumas palavras para sua despedida? Eu só, assim, sinto muito porque tem vários comentários aqui, eu acabei não vendo, então... Eu também não, peço mil desculpas. Se eu não respondi alguma coisa. Eu vi que a Heloísa está comentando, João Batista... Não, o moderador sou eu que tinha que ter falado. Não, tudo bem, né? Tem até alguns colegas aqui, pessoal também lá do Contemporarte, que eu não conheço todo mundo ainda, espero que a gente possa se conhecer em algum momento. Bom, mas eu agradeço o convite do Contemporarte, agradeço também a sua mediação e as provocações que também me fizeram pensar no meu próprio trabalho, que a gente que está fazendo doutorado, né, quando chega uma pergunta já bagunça a cabeça e é bom para estimular a gente, né? Então, eu agradeço muito e eu espero que a gente possa se encontrar novamente, fazer essas dobradinhas mais vezes, Contemporarte, Musimid, que é ótimo, né? E é isso, agradeço muito. Adriano, obrigado também. Adriano é um amigo querido que faz parte do Contemporarte. É isso. Então tá certo, eu agradeço também novamente ao Contemporarte, a Rita de Cássia Domingues, a Maristela Carneiro, e esse convite que já é a segunda vez que eu faço uma live, e assim, só foram ótimas. Então, por favor, né, quero estar aqui mais vezes, e com pessoas assim tão bacanas que nem o Fernando. Agradeço muito quem assistiu até agora, quem ficou o tempo todo, quem não ficou também, né? E, por favor, quem quiser perguntar alguma coisa, envia aí pro chat do Contemporarte, envia pra gente, e que a gente está à disposição para responder e discutir essas coisas, tá bom? Então é isso. Gente, boa noite. É isso. Então, tchau. E até a próxima live do Contemporarte. Tchau, até mais. Tchau, tchau.